Olá, professor Francisco mais uma vez com vídeos explicativos, agora referente ao terceiro bimestre para os alunos do primeiro ano, né? Esse é o nosso segundo vídeo, nós vamos falar sobre o sexto capítulo que fala sobre relevo, minérios e solos brasileiros, tá? Então a gente vai entender aí, e esse é um tema bem atual, né, pessoal? Quando a gente fala sobre o relevo, a gente está falando sobre a irregularidade da litosfera, da crosta terrestre. Isso aqui é o relevo, tá? A questão dos minérios e o solo brasileiro, vamos só lembrar que o que é minério, né? Minérios são componentes do relevo que tem um valor estimado, tá? E o solo, no caso o solo brasileiro, é o desgaste desse relevo que está sobre a delimitação de onde nós temos o Brasil, né? E, gente, a gente vai falar, e eu quero, é um tema que eu falei que era moderno, porque a gente vivenciou várias questões minerais que eu vou citar ao longo aí desse vídeo, tá bom? Panorama geral do relevo brasileiro. De uma forma geral, a gente vai ter aí no relevo brasileiro planaltos, né? Planalto, né? Então você tem um desgaste, você não tem uma formação muito aguda, né, do relevo, ela é mais desgastada, então você vai ter um planalto, uma altitude mais elevada, você vai ter planície que está aí mais ao nível da linha do mar, né, no nível do mar, e você vai ter aí depressões, né, também, tudo bem? De uma forma geral é isso, né? A estrutura geológica do Brasil. O Brasil, ele está praticamente no meio de uma placa tectônica, que é a placa do Atlântico, tá? Então, o que acontece? Até semana passada, não sei se vocês viram, teve aí um tremor no Nordeste brasileiro. Isto é normal, professor? Gente, a todo momento a gente tem terremoto, tá? No planeta inteiro, porque vamos lembrar que a placa tectônica, ela está em cima do manto que não é sólido, né? Ele é pastoso. Então, esse manto se movimenta, essa placa que está em cima, ela vai se movimentar também, né? Isso a gente vai chamar de abalo sísmico, conhecido também como terremoto, tá bom? E quando a gente fala sobre a estrutura geológica do Brasil, a nossa estrutura geológica, ela é antiga, ou seja, onde está o Brasil foi uma das primeiras partes a se formar, tá? No planeta. Então ela é muito dura e ela é muito firme, porque ela foi uma das primeiras a se formar e resfriar. Tudo bem? Dentro desse estudo, você vai ter ao norte do Brasil uma planície, que é a planície amazônica, tá? Você descendo do centro do Brasil, você vai ter alguns planaltos, algumas pequenas planícies, e vindo para o sul, descendo no sudeste, você tem uma maior formação aí do relevo, né? No litoral também a gente vai ter aí uma composição de serras bem interessantes. Tudo bem? Outra parte, outro tópico para falar é sobre as leituras do relevo brasileiro, né? Quando a gente fala sobre leituras do relevo brasileiro, é para a gente entender que alguns teóricos têm interpretações diferentes para estudar o relevo brasileiro, né? Por exemplo, eu vou falar aqui da classificação do Haroldo Azevedo. Para o Haroldo Azevedo, ele vai classificar, deixa eu só levantar aqui, pessoal, para mim poder enxergar, porque a idade já chegou, né? A gente tem aí a planície amazônica que eu falei, o Planalto Central, ele vai tratar aí a parte do litoral, né? Ele vai falar também de uma questão que é o Planalto Atlântico, ele vai ter outras divisões. Só para vocês terem uma ideia, ele faz aí 7 divisões do relevo brasileiro. Nós temos a classificação do Aziz Abi Sauber, né? No caso do Aziz, ele faz 10 classificações, ele aumenta, para ele são mais. Professor, como é que ele faz isso? Através de classificações, de pesquisas de geologia, então ele vai perfurar o solo, vai fazer uma série de estudos para isso, tá bom? A classificação, né, do Jurandir, né, Sanches Rossi, ela vai ser maior ainda.
para o Jurandir, a gente vai ter aí 15, 18. Nós vamos ter mais de 20 classificações, que ele vai se subdividir em subgrupos, né? Em 6 subgrupos. E esses subgrupos têm várias divisões também. E aí vocês podem pesquisar do Jurandir também, que será interessante, tá? Mas que ficaria muito longo esse vídeo aí, tá? Recursos minerais do Brasil. Aí vem aquilo que eu falei lá no início. O Brasil ele é riquíssimo de recursos naturais, né? Professor, esses recursos minerais do Brasil, nós estamos nos referindo ao quê? Ao ouro, à prata, à bauxita, ao alumínio. Uma coisa, alumínio. Nós não temos na natureza alumínio pronto. Nós temos o ferro, mas alumínio nós não temos, né? E como é que se forma o alumínio? Através do mineral chamado bauxita, tá? E aí nós temos minério em todo o território brasileiro. Hoje nós temos um minério que está muito na moda, né? Chamado nióbio. Para que serve o nióbio? Ele recobre o bico do avião, o bico, a fuselagem, a estrutura que fica por fora dos foguetes, ela é recoberta por nióbio. Para vocês terem uma ideia, vamos lá. O Brasil sozinho, ele é responsável por quase a metade do nióbio no mundo. 45% de todo o nióbio é brasileiro. O mundo inteiro tem a outra parte, que é 55%. Para imaginar o poder financeiro que a gente teria. E se nós tivéssemos pesquisas para desenvolver essas questões de estrutura, de novos materiais, e aí fosse, né? A gente tem que se ater a isso. E vamos lembrar, vocês teriam ideia de quantas mineradoras nós temos no Brasil? Nós tivemos lá o acidente em Mariana, em Brumadinho, que deixou todo mundo atento. Mas todo mundo está pensando que já acabou, né? São 700 mineradoras. Gente, se 2 mineradoras tiveram problema e colocou a vida de várias pessoas em risco e várias pessoas morreram por causa disso, você imagina 700 mineradoras. E nós temos aproximadamente 3 pessoas para cuidar das 700. Então, gente, o quanto de emprego o governo federal poderia gerar pensando em salvar vidas, em fiscalizar essas mineradoras. Tem mineradoras que já fechou, mas está lá onde ela fazia a sua extração. E quem tem que ver isso são as autoridades. Tá bom? Vamos falar agora de o quadrilátero do ferro, né? Professor, o que é o quadrilátero do ferro? É onde é extraído o ferro no nosso país, principalmente em Minas Gerais, né? E desde quando se começou essa extração do ferro brasileiro, né? Lá atrás, desde o descobrimento, a gente tem extração de ferro, tá bom? Serra de Carajás, né? Estamos aí no norte, na região norte do nosso país, aonde em Carajás é onde a gente tinha aí a Serra do Navio, né? Que é a maior área de mineração do mundo, né? A Serra do Navio porque nós tínhamos as montanhas tinham o formato de um navio. Hoje é um imenso buraco, né? A Serra de Carajás, tá? Nós temos também uma outra área que talvez vocês não conheçam, que é o maciço de Urucum, né? Que fica aí em Mato Grosso do Sul, onde a gente também tem uma reserva muito grande de mineral. E quando você tem uma reserva mineral, não é que você vai extrair só um tipo de mineral. Você, às vezes, tem vários tipos de mineral diferentes, tá? Vamos falar aí da Serra de Oriximana, né? Vale das Trombetas, tá? A gente também tem aí Mapueira, em Rondônia,
né? E estas áreas, elas têm um valor muito grande, né? Eu falei de Carajás e compete dizer a vocês o seguinte, que a extração de minérios no Brasil, ela não é feita por mineradoras inteiramente brasileiras. São cartéis, são grupos internacionais, porque cartel é proibido, mas eles fazem uma junção, uma sociedade, né? E são empresas estrangeiras. Carajás, por exemplo, a maior mineradora que extrai no Brasil é a Vale do Rio Doce, que já foi brasileira, hoje não é mais. Hoje ela é formada por um grupo de estrangeiros, né? Então imagine vocês que Brumadinho, Mariana, né? O que aconteceu lá foi decorrente de uma extração de uma empresa que não é brasileira. Só para você ter uma ideia, Carajás foi descoberta em 1979, tá? Em 1985 foi feito um estudo para saber quanto tinha de minério. Eles fizeram um estudo e em 85 eles estabeleceram que Carajás pode ser explorada por 500 anos. Ou seja, os netos, bisnetos de quem comprou Carajás já estão ricos, né? Enquanto que boa parte dos brasileiros estão pobres, né? A gente tem aí o solo brasileiro, que é diverso, né? Mesmo porque a gente tem aí uma formação antiga, né? Muito antiga. Então eu vou citar aqui que nós temos aproximadamente aí 1, 2, 3, 5, 8, 13 grupos de solo. Dentre esses, nós vamos ter aí subgrupos, tá? E aí demoraria muito tempo aí para a gente finalizar para vocês aí, tá? O mito da terra roxa, né? Porque se diz que é uma terra propícia ao plantio. Daí nós temos uma seguinte ideia. Vai ser propício ao plantio devido ao quê, professor? A questão orgânica, né? Então, essa questão orgânica é que vai estabelecer aí essa situação. Uma outra coisa é o solo, né? Preservação e degradação. Preservação do solo está atrelada a como a gente utiliza ele, né? Da melhor forma possível. E a degradação é quando a gente utiliza de uma forma errada, né? Que podemos levar à desertificação. Tudo bem? Dessa forma, a gente conclui aí o 6º capítulo e o segundo vídeo, segunda explicação para os alunos do primeiro ano. Tá bom? Até mais!